Despojar seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, e nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas de plantão. As dificuldades, as experiências, as aflições, os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que pode fazer a diferença é a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar, com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretextos e sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil. Isso não deve nos impedir de ir em frente. Olá, eu sou Roberto Cláudio Moreira. Está começando mais um Pelicano no Deserto. Essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno como você e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. E o episódio de hoje é sobre o lado bom da raiva se bem administrada. A maioria de nós prefere evitar sentir raiva no trabalho ou em outra localidade, na verdade em qualquer outro lugar, situação ou área da vida, como relacionamento familiar, amigos, esporte, bate-papo, até nas redes sociais. No entanto, a tática da repressão não nos ajuda muito a atingir esse objetivo. A menos que você não seja humano, descobrirá que existem muitas situações que podem desencadear sua raiva. São os gatilhos, que fazem com que a gente, exploda. Muitos desses, gatilhos são bastante justificáveis, como injustiça, provocações ou a percepção de que as pessoas estão tentando tirar alguma vantagem de você. É plausível às vezes esse momento ímpeto de raiva. Outras situações também são corriqueiras, como foi dito no episódio da semana passada. São as inconsciências comuns que estão em nosso subconsciente, estão escondidas, que a gente não enxerga, que a gente não dá atenção. Trânsito, um líder com uma visão diferente, colegas irritantes, enfim. São situações, são gatilhos que fazem com que a nossa visão fique turva e a gente entre na inconsciência comum, que já permanecemos sempre, que são cotidianas já, e
entramos numa elipse mais, né, para baixo, e entramos numa inconsciência comum ou num momento de raiva, de estresse que faça com que a gente exploda. Os psicólogos estudam a raiva há mais de 100 anos. Como qualquer comportamento universal, é claro que deve haver alguma razão racional, até mesmo justificativas, para que ela seja tão dominante em todas as sociedades e esferas da vida. De uma perspectiva evolutiva, a raiva é melhor entendida como uma adaptação neurocognitiva projetada para barganhar por um melhor tratamento, entre aspas. É uma barganha. Às vezes a gente explode, mas mais para poder mostrar um lado de superioridade, barganhar alguma coisa que a gente tenha, né, se sentido diminuída ou em situação de perda. Em outras palavras, a raiva é uma demanda por ajuda, por mudança e por ação. Mas especificamente a pesquisa destacou 3 funções importantes da raiva. Primeira, demonstrar status ou força para os outros. Assim, a raiva é uma tática de defesa comum, bem como uma estratégia de ataque universal. Vejamos agora nesse videozinho do nosso amigo Sobrancelha, né? Que o desenho animado mostra aí os momentos dele de raiva. Então, ficamos com raiva para mostrar poder, status e intimidar, mesmo que isso também revele que somos incapazes de administrar bem uma situação. De muitas maneiras, a raiva é uma tentativa de ganhar o controle quando perdemos o autocontrole. A segunda é desabafar ou descarregar, né? Aquilo que está engasgando a gente, que deixa a gente agoniado. Isso vale lembrar que essas situações, a gente tem aqui a glândula timo, que ela tem essa percepção de que faz com que ela fique retraída e dá para perceber esse engasgo, né? Isso está sendo afetado um dos nossos centros psíquicos e ele começa a demonstrar isso. E esse desabafar, esse descarregar é uma válvula de escape que ajuda você a manter o seu centro psíquico em estabilidade, não deixar que ele, né, se desequilibre totalmente. A raiva é catártica e é por isso que sua repressão ou supressão tem sido associada a uma ampla gama de déficits de bem-estar psicológico e físico. Como Mark Twain observou da seguinte forma, abre aspas, a raiva é um ácido que pode causar mais danos ao recipiente em que está armazenada do que a qualquer coisa em que é derramada. Então dá para você sentir que ele coloca muito bem que você desabafar, você soltar isso, não como uma coisa, como uma situação corriqueira, mas sim, né, um alívio que você tem aí uma vez por mês, né, que tem que desabafar, que tem que descarregar. Impulsionar mudanças e melhorias práticas na realidade, essa é a terceira. A raiva é um sinal de que o status quo, né, o status quo, aquela situação das patentes, os nossos títulos, o nosso conhecimento, nosso PhD, nossas conquistas são ameaçadas. Deve ser mudado e pode alimentar uma indignação moral, que geralmente é uma força para o bem. No entanto, não há dúvida de que a raiva também pode ser corrosiva. Ela torna as pessoas amargas, prioriza o ódio sobre o amor e é polarizadora.
né, acima de tudo, perpetua a crença de que estamos certos, na nossa percepção daquilo que a gente nunca quer se desfazer, né, quer ter sempre razão, mesmo quando estamos obviamente errados. E nem sempre essa situação, né, você não consegue perceber o erro, né? Você tem a sua posição, tem seu lado positivo e você não consegue. Lembra do filme A Grande Aposta, quando o doutor, né, PhD, que toma conta, né, da empresa de investimento, e ele começa a ter um declínio, né, e os associados começam a cobrar dele porque está perdendo muito, né, a margem de ganho, né, tá perdendo, ele está pagando muitos prêmios aos bancos e, né, já está com o número de funcionário reduzido. Aí ele pede para um funcionário para chegar mais cedo, aí o funcionário replica para ele: se acontecer mais alguma coisa de tirar a retirada para poder pagar, a firma fecha? O funcionário pergunta. Aí ele diz: eu não sei te dizer, não sei te explicar. Eu acho que vivemos num sistema completamente fraudulento e as coisas não acontecem como a gente pensou. Aí o garoto vira para ele: mas o senhor de repente não está errado? Aí ele vai, né? Não tem como a gente diagnosticar que a gente está errado. Não sei se eu estou errado. Ele não consegue. Mas a visão dele, né, futura com relação aos resultados era correta. Só que até alcançar aquele objetivo, várias situações estavam erradas e também manipuladas por outros sistemas que ele havia, né, ele não havia previsto. Então, o pensamento dele positivo com relação àquela situação a longo prazo de acontecer era fato, era correta. Só que até alcançar aquela situação, houve várias situações que estavam erradas e ele não conseguia ver os erros e automaticamente os associados cobrando a ele. Enfim, mesmo quando estamos obviamente errados, não conseguimos enxergar e a gente fica numa situação difícil, de posição de status quo e de ser reduzido. E ele, como o investidor daquela empresa, né, que todo mundo apostava no conhecimento que ele tinha, estava tudo em jogo. Então é muito difícil, né? Raramente a raiva é a abordagem mais eficaz para lidar com problemas, mesmo quando convida às ações construtivas e proativas. A chamada estabilidade emocional, né, que hoje é muito utilizada, ou a inteligência emocional, se refere justamente ao quanto as pessoas diferem em sua propensão a sentir raiva. Esse é o grande toque agora de evitar os gatilhos, né? Que os gatilhos ele faz mesmo que a gente, né, exploda. E a inteligência emocional vem para poder evitar esses gatilhos e você contornar a situação e tentar, né, numa tentativa de modificar, né, apaziguar aquele momento e você não descarregar, não explodir. Justamente quantas pessoas diferem a sua propensão a sentir raiva, tanta variabilidade na tendência de pessoas de expressar, né, ou reprimir a raiva, quanto em sua aparência. Existem também diferenças de gêneros e culturais que interferem muito na situação de raiva. Quer ver um exemplo? Que a gente é perceptível para quem analisa, né, quem está observando, mas para quem está lá, né, na inconsciência profunda, ali no momento, é difícil. Partida de futebol com relação a jogadores que estão mal na partida e dentro mesmo da torcida há aquelas diferenças né, com relação ao jogador entre o mesmo grupo, e quando a partida, né,
desfavorável para aquela torcida, ainda há um agravante, né, deles dizerem que é culpa de um determinado jogador e também porque perderam, e aí é uma disputa, uma raiva, né, a ser colocada na outra equipe. Isso acontece demais, é perceptível, né? E não, geralmente quem contorna a situação é o treinador e o próprio jogador na hora que dão a entrevista, mas a torcida em si, blum, a explosão total. Existem também diferenças de gênero e culturais, né? E geralmente você vê isso em jogos de seleções, né, de outros países, por exemplo, o Brasil e a Argentina tem uma rivalidade, então tem uns momentos que eles são, né, não reprimem, não contornam e colocam, né, para fora. Notavelmente, os homens são mais propensos a expressar raiva em termos de agressão física, já as mulheres são mais propensas a reprimi-la, principalmente porque são socializados para fazer isso desde pequenos. Quanto às diferenças culturais, embora a raiva seja uma emoção universal e biologicamente enraizada, as nações diferem sobre como ela é expressa e interpretada e sobre quais concessões são feitas quando se apresenta em diferentes interações e situações. Por exemplo, cultura passivo-agressiva podem ser mais propensas a se envolver em demonstrações educadas de falsa amizade, enquanto no fundo sentem raiva, em comparação a culturas mais diretas, intensas e emocionais, né, que não conseguem fazer esse contorno, essa coisa da inteligência, né, emocional. O que a ciência nos ensina é que todos podem aprender a administrar a raiva de forma mais eficaz e que há benefícios claros em fazê-lo, utilizando algumas ferramentas e abordagens que podem ajudar a controlar a raiva. Essas ferramentas já estão aí disponíveis em vários sites, várias práticas de respiração, enfim, tem muitas ferramentas já colocadas à disposição, gratuita, e outras que você tem que, né, procurar especialista, quando a coisa está muito, muito difícil de contornar. Por exemplo, temos a terapia cognitivo-comportamental, né? Como é projetada para ajudar as pessoas a reformular seus pensamentos, tornar-se indiferentes os gatilhos de raiva e desenvolver novos hábitos, né? A TCC, né? É uma técnica, né, para você desenvolver novos comportamentos. E sem dúvida é o mecanismo mais eficaz de redução de raiva, né? Você substituir, a ideia é você substituir um mau hábito por um bom hábito, né? Tem o mindfulness, né? Sua capacidade de ajudar a suspender avaliações ou emoções autoconscientes também reduz a raiva. Essa sua capacidade de avaliar, né? Infelizmente, as pessoas com raiva geralmente são menos inclinadas a praticar meditação, o que diz muito sobre o papel da motivação, tanto na perpetuação quanto na diminuição do sentimento. A meditação é uma técnica muito, muito positiva com relação aos dias que são realmente que você precisa desabafar. Se você consegue utilizar a técnica da meditação, vai ajudar muito. A empatia, né, melhora a capacidade de assumir a perspectiva do outro, reduz significativamente a raiva e a agressividade. Essa abordagem ajuda a pessoa a sair do casulo, do ego, e entender que em qualquer conflito há dois lados. Isso é fundamental para alcançar a autoconsciência e reconhecer sua própria parcela de responsabilidade quando as coisas não vão bem. A compaixão racional, né, o hábito de ser gentil e pró-social, é uma força poderosíssima para reduzir a expressão de raiva em qualquer ambiente, né? Como os atos de bondade são tão propensos a serem retribuídos quanto os de raiva.
quanto aquela situação, né, do dar e receber, né? Quanto você mais compaixão, é menos efeito, né, com relação à raiva e mais as pessoas te olham de uma outra forma. Às vezes, se ela está até insatisfeita com você, mas ela evita até de ter uma ação de raiva contra você por causa dos seus atos de compaixão. Existe muito dessa reflexão rápida, parece que não, mas fica aquilo implantado no subconsciente. Não, ele, poxa, tudo bem, ele agiu errado, mas tem muito histórico positivo, que ele é gente boa, faz isso com as pessoas na rua, ele ajuda, enfim, isso ajuda, isso fortalece. Então, essa coisa da compaixão é real, é fato. Você consegue mandar mensagem para o subconsciente daquele outro que é até em uma situação de discussão entre essas duas pessoas, o efeito é de redução, de equilíbrio. O que pode até mitigar, né, a nossa raiva interna. Fazer um esforço para ser agradável é um impedimento óbvio para a raiva, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Evitar, né, estressores, né, isso é fundamental. Reduzir a exposição a situações desencadeadoras é uma técnica bem estabelecida para minimizar a experiência da raiva. Com o mínimo de autoconsciência, somos capazes de saber quais circunstâncias ou gatilhos ambientais podem nos irritar. Isso é fato, isso está aí. No nosso programa da semana passada, nós falamos sobre a fúria incontrolável com relação ao sinal de trânsito ali, da pessoa impedir a outra de circular, de seguir adiante, e ao invés de fazer um gesto, né, simbólico, né, agora já é simbólico, né, tudo agradável, mão no volante, aperta demais e já o subconsciente da outra pessoa já entende como um ato de indiferença, de insatisfação, de irritabilidade. E a gente também tem isso nas redes sociais, quando a gente escreve com letra maiúscula, né? As letras maiúsculas transmitem essa situação também. Então, é bom evitar, né? Sendo assim, evitá-los ou não, preparar para enfrentar essas situações com a mentalidade certa pode fazer maravilhas. Essa situação de evitar locais também que você percebe. Eu acabei de falar que os centros psíquicos, eles são, né, quando eles estão bem equilibrados, eles são acionadores para que existe algo que possa estar, né, botando o seu equilíbrio em risco. Então, se você consegue aprender a observar, né, o seu corpo e perceber os sinais que os centros psíquicos enviam, né, o hipotálamo ele tem essa funcionalidade, né, de regir todos esses centros, e realmente você consegue perceber uma situação de fila que tem ali uma pessoa que está, né, propensa a ter um período de explosão, de raiva, que pode gerar ali desencadear uma inconsciência profunda em todos, e você, né, automaticamente, né, tem que sair de perto, porque é fundamental. Há muitas maneiras de melhorar o gerenciamento da raiva, e elas geralmente valem a pena. A questão não é eliminá-la totalmente, pois a raiva é parte da nossa humanidade, mas aprender a controlá-la e até mostrá-la de forma estratégica, de modo a mitigar seu lado negativo e, né, alavancar o positivo, como uma catapulta, te ajuda você a alavancar. No nosso desenho aí, no nosso Angry Bird, né, o nosso sobrancelha, ele tem um momento de raiva e mostra aí para todo mundo, para que eles vão buscar, né,
os ovos, né, que foram sequestrados pelos porcos. Ele mostra ali, ensina como a ter raiva, mas uma raiva que vai trazer benefício, que vai fazer com que eles, né, saiam vitoriosos com relação à situação. É uma raiva para um lado positivo, para um lado benéfico, né, de trazer, né, de reconquistar aquilo que foi perdido. Em última análise, a melhor maneira de julgar a raiva é por seus efeitos particulares, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Eu vou encerrar esse programa com o nosso trabalho de sempre, né, que é com a poesia, e a gente vai trazer aí a poesia de nosso querido